Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Dando mais iniciar uma aula, na sala de revisão. Hoje a gente vai revisar todo o conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, para que vocês consigam fixar melhor o conteúdo para a realização da nossa prova de hoje à tarde. Então espero que vocês prestem bem atenção. Qualquer dúvida que permanecer, mesmo depois dessa aula, fale com a gente, fale comigo, manda no privado, no WhatsApp, manda na plataforma, no Classroom. Então vocês têm essas ferramentas para estar tirando dúvidas com a gente. Então a gente viu nas nossas últimas aulas a questão sobre a dinâmica climática, a questão de clima, de tempo, e a gente vai revisar hoje de uma forma bem mais sucinta, porque se vocês quiserem reassistir as aulas, estão disponíveis para vocês. Então vocês podem novamente assistir as aulas, ou então assistindo esse vídeo para fazer essa revisão, ok? Bom, a gente viu logo no início dessa unidade a questão da diferença entre clima e tempo, Nós vimos que o tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um determinado momento ou local definido. Então o tempo é algo momentâneo, está acontecendo naquele momento. Então nublado, chuvoso, ensolarado, tá? Então isso é o tempo. A gente viu que clima já é uma condição média da atmosfera durante um longo período, geralmente um ano. Clima seco, tropical, semiárido, árido, desértico, glacial. Então, clima é relacionado à condição da atmosfera, condição média, durante um tempo. E tempo é a momentânea, que está na atmosfera, ok? Muito bem, a gente viu isso daí. A gente viu que existem dois tipos de fatores que influenciam no clima, tá? Que são os fatores astronômicos e os fatores terrestres, que são fatores que juntos vão influenciar no clima, ok? Então a gente viu que os fatores astronômicos eles estão relacionados com a inclinação da Terra, que a Terra ela tem um eixo imaginário que atravessa, Só que ele não é vertical, ele tem uma inclinaçãozinha, e também de acordo com os movimentos da Terra, de rotação e de translação. Nós vimos que esses fatores, como a inclinação da Terra, esse ângulo de inclinação, faz com que a incidência de raios solares ele não chegue uniformemente nos dois hemisférios do planeta. Tá? E graças à rotação da Terra, há também a questão dos raios solares incidirem em uma determinada parte do planeta, em um determinado momento do dia. Tá? Então, a gente vê que quanto mais perpendicular é a Terra em relação ao Sol, aquela parte da Terra, mais intensa é a carga de raios solares que ela recebe. Por isso que lá na linha do Equador, que corta a Terra em dois hemisférios, é uma linha imaginária, gente? Que corta a Terra em hemisfério sul e hemisfério norte. Essa parte da linha do Equador é a parte que recebe mais raios solares, com maior intensidade, porque é a parte mais perpendicular do planeta em relação aos raios solares, E a gente viu também que quanto maior a distância percorrida pelos raios solares, menor é a sua intensidade, certo? Que a gente vai ver nessa imagem aqui, ó. Aqui nós temos a superfície, tá? E aqui o raio solar atingindo de uma forma mais perpendicular, um ângulo de 90 graus aqui, tá? Incidência maior. Então, por isso que meio-dia o Sol, a gente diz que ele é mais quente. Claro que o Sol não esfria, gente? Impossível. Mas a gente diz que ele é mais quente na nossa linguagem popular, justamente porque ele está numa incidência mais inclinada e os raios solares estão atingindo a Terra com maior incidência, ou seja, dá uma amplitude térmica maior, certo? A temperatura é maior, porque a incidência de raios solares é maior. Já quando o Sol está nascendo ou se pondo, que ele fica com esse ângulo de incidência menor aqui, tá? Então os raios solares eles estão mais espalhados. Então a área de superfície que ele vai atingir já é mais espalhada, já é mais extensa. Então os raios solares chegam com menos intensidade. É por isso que a gente diz que está mais frio. Claro que a gente usar esse termo é errado, Mas a gente no dia a dia diz que o Sol esfriou. O Sol não esfriou. Os raios solares estão atingindo a superfície com menor incidência, tá, gente? Então, é isso aqui que acontece, ok?
Então, por isso que a gente precisa tomar sol, tomar banho de sol ou tomar banho de piscina, de mar, antes das 10, depois das 4 da tarde, que é quando o sol está nessa inclinação aqui, com um ângulo de mais ou menos 35 graus. Meio-dia, ó, como é que está aqui? Muito calor, muita incidência de raios solares, então o risco de queimar a pele é maior, ok? Nós vimos também que por conta do eixo da Terra estar aqui, ó, tem essa inclinaçãozinha, os raios solares eles percorrem uma maior distância aqui em cima, no Polo Norte, quando estamos aqui. E aí ocorre o quê? Que aqui é inverno, aqui já é verão, porque ó, os raios solares percorrem menor distância, então eles atingem com maior intensidade aqui perto da linha do Equador. Observe aqui ó, a distância que o raio solar percorre, muito menor nessa parte aqui. Então isso define as estações do ano, tá? Então quando é primavera, no outro é outono, quando é inverno, no outro é verão, por conta do desenvolvimento de translação da Terra ao redor do Sol e também dessa inclinação do eixo da Terra. Isso foi o que a gente viu na aula passada, nas últimas aulas, tá? Então nós vimos que além dos fatores astronômicos, nós temos também os fatores terrestres, tá? Que eles são sequências cíclicas de condições atmosféricas que fazem com que o clima possa sofrer modificações, tá? De acordo com a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, maritimidade, continentalidade e correntes de ar. Correntes de água a gente não estudou, então não vai estar no assunto da nossa avaliação de agora, tá? Só até correntes de ar. E esses fatores aqui vão exercer influência sobre a umidade do ar, a ocorrência de chuvas, temperaturas, pressões atmosféricas e ventos, que são assuntos que a gente vai estudar depois para tratar sobre a previsão do tempo, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores terrestres. A gente viu que a latitude ela é menor, tá? Em regiões onde a temperatura é maior. Então a gente está vendo aqui, ó, que aqui perto da linha do Equador, essa região ela é muito mais quente, ela tem uma amplitude térmica maior, porque ela recebe aqui, ó, os raios solares com maior intensidade, que a gente viu lá na questão dos raios solares. Então aqui é uma zona tropical. Por estar muito próximo da linha do Equador, é uma região de baixa pressão. Lembra que a gente viu lá? Tem muitas árvores, a vegetação também influenciando aí, o que faz com que, se é uma região de baixa pressão, os ventos alísios, que são os ventos frios, vêm para essa região aqui trazendo chuva. Então, por mais que seja uma região quente, de amplitude térmica alta, há muita chuva, certo? Na zona tropical, ok? Então, isso é a latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser esse clima, temperado e polar, certo? Em relação à altitude, a gente viu, a altitude vai influenciar de que maneira? Quanto mais próximo da linha do mar, maior será a amplitude térmica, já que a gente sabe que os raios solares eles não vão aquecer na hora que eles descem, eles aquecem quando eles atingem o solo e são refletidos. Nessa reflexão, né, nessa refração dos raios solares, ocorre o aquecimento dos gases que estão presentes na atmosfera, presentes né, no ambiente. Então, esse aquecimento dos gases é que faz com que a temperatura aumente, tende a subir. Como em regiões muito altas os gases são mais rarefeitos, ou seja, possuem menos gases, então há uma menor amplitude térmica, ou seja, lugares altos, picos altos, são frios, e lugares mais próximos da linha do mar são mais quentes. Vocês podem observar que na diferença de altitude, ó, a 0 metros em relação à linha do mar, nós temos Rio de Janeiro, uma altitude a 2 metros só, a temperatura 22 graus Celsius. Se subir, né, para uma altitude de 700 metros, olha como já subiu, a temperatura caiu 2 graus em Campinas, São Paulo. Em Campos do Jordão, que ele é a 1.700 metros acima do nível do mar, olha como ele é alto, a temperatura cai mais 2 graus, menos 2 graus, então fica aí 18 graus Celsius. Então perceba como Campos do Jordão é mais frio, ou seja, menos quente, do que o Rio de Janeiro. Porque além de estar longe, né, aqui da linha do mar, ele está em uma altitude muito maior. Então, quanto mais alto, mais frio, né, porque existe a questão da amplitude térmica dos gases serem rarefeitos, então a pressão
é menor, então se a pressão é menor, também há uma diminuição aí da quantidade de gases, e esses gases não serão aquecidos durante a refração dos raios solares pela Terra, certo? O relevo, como a gente viu, influencia na altitude e também influencia nas passagens de massa de ar, no fluxo de massa de ar. Então, geralmente em picos altos, muito altos, há a formação de gelo permanente, tá? Como no Monte Everest, né? Nos Alpes suíços. Então, por quê? São zonas altas, muito frias. E também a formação de nuvens. Por quê? Porque há o acúmulo aí de frio, então quando o vapor chega lá, ele se condensa e forma nuvens. Então isso explica porque geralmente em regiões altas há muita formação de nuvens, tá? Então, quando se há uma barreira geográfica, né, uma barreira de relevo como essa montanha, impede a passagem de massa de ar fria, que é mais densa, então é mais baixa. Só passa a massa de ar quente, que é o fluxo dominante. Então perceba aqui nessa imagem como passa o ar quente para essa região, mas a massa de ar frio não passa. Então as chuvas ficam retidas aqui, nessa encosta aqui, ó. Já aqui é quente. Por quê? Porque não há passagem de massa de ar frio. Então aí o relevo fazendo bloqueio. Tá? No meu caso também no Nordeste, apesar de ter regiões próximas do mar, a amplitude térmica seria até menor, mas como há muitas chapadas, então impede a passagem de massas de ar frio para o Nordeste, certo? Bom, continuando. A próxima é a vegetação. Regiões com muita vegetação tendem a ter maior formação de nuvens, maior precipitação de chuvas e menor amplitude térmica. Então é o caso da Amazônia. Como tem muitas árvores, lá há muita formação de nuvens por causa da pressão que é baixa. Então, apesar de ser um lugar que tem uma temperatura quente, né, seja um tropical, mas há muita precipitação de chuvas. No Nordeste, as árvores são de pequenos a médio porte. São árvores que têm uma vegetação mais seca, adaptada à seca. Então, a chuva aqui também, por conta do relevo e da vegetação, que geralmente trabalham juntos, nós temos aqui uma amplitude térmica bem maior e poucas chuvas na nossa região, certo? Bom, a maritimidade e continentalidade eu coloquei juntos porque um é o oposto do outro. A maritimidade diz respeito à questão dos locais que estão próximos aos oceanos e mares, e a continentalidade é os que estão distantes dos oceanos e mares. Quem está próximo do litoral, tá? Observe nessa imagem aqui, no verão existem chuvas abundantes, porque, né, a questão da pressão aqui é menor, então formação de nuvens, chuvas abundantes, mas aquece pouco, porque tem a brisa marítima aqui, então aquece pouco, a amplitude térmica é menor e tem muitas chuvas. Já no interior, o calor é maior, porque está longe do mar, não tem brisa marítima, então está muito quente, mesmo que no verão tenha chuvas abundantes. Tá? Por causa desse calor, pode gerar a formação de nuvens de chuva, mas a temperatura, a amplitude térmica é muito maior. Já no verão, preste atenção, chuvas abundantes no litoral, tá? Mas esfria pouco, então a temperatura vai variar muito pouco no inverno para o verão, porque a amplitude térmica aqui vai ser praticamente a mesma. Claro que vai haver chuvas, formação de chuvas. Já no interior, tem locais que pode até cair neve. Claro que no Brasil não acontece isso, né? Mas tem locais que o frio é tão intenso que pode até cair neves e esfria bastante, né? Arrefece muito, porque a amplitude térmica aí, ó, varia. Qual a diferença aqui de temperatura? Inverno e verão, bem próximas. Já na continentalidade, olha a diferença. Verão muito extremo, inverno muito extremo. E aqui não, mais equilibrado, no caso da maritimidade. Certo? Bom, nós vimos também na última aula a dinâmica climática. A gente viu relevo, vegetação, né? Altitude, está tudo interconectado. Tudo faz parte da dinâmica climática e uma variável vai influenciar na outra. A gente viu que isso aí dificulta a previsão do tempo, que a gente vai estudar mais adiante, tá? E a gente viu também a questão da circulação das correntes de ar. Até mostrei essa mesma imagem para vocês aqui, onde mostra o nosso mapa, né, o mapa do Brasil, mostrando a formação de nuvens na Amazônia e no Nordeste. Muitas nuvens na Amazônia, porque são zonas de baixa pressão, onde os ventos tendem a ir para lá, levando, né, os vapores de água e a formação de nuvens. Tempo estável, pode haver chuvas, né, precipitações de chuvas durante o ano inteiro, ventos fortes, chuvas intensas. Já no Nordeste aqui tem poucas nuvens ou quase sem nuvens, porque são zonas de alta pressão, justamente por causa do relevo, por causa, né, aí
da maritimidade tem esse caso aqui, mas por conta do relevo já atrapalha. Zonas de alta pressão, tempo calmo durante o ano inteiro, praticamente. Poucos ventos, quase sem chuvas. Foi isso que a gente viu também na última aula em relação à circulação atmosférica. Então, zonas de baixa pressão tendem a ter mais chuvas, porque os ventos tendem a ir para essa região, e como lá tem a vegetação que ela vai fazer com que segure os vapores de ar e haja uma região mais fria lá em cima, maior precipitação de chuvas, tá? Bom, então as massas de ar a gente viu que faz parte da circulação atmosférica. É provocado pela diferença de pressão, de temperatura, que a gente chama isso de convecção. Falei para vocês também na última aula. Dei até o exemplo do ar-condicionado, né? O ar frio mais denso desce e o ar quente menos denso sobe. Então há essa convecção, essa troca de ar frio e quente, por isso a sala fica toda fria. Convecção, que a gente viu na última aula. Eu mostrei também que é o mesmo exemplo que se usa nas geladeiras, né? Com refrigeradores. O ar frio denso desce, o ar quente sobe, fica esse ciclo. Tá? Dei até o exemplo da sala de aula, porque a porta bate, porque aqui dentro tem mais pressão, lá fora tem menos pressão. Então o ar vai de onde? De uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Tá? E isso ele leva a porta. Vimos também a questão da brisa marítima. Tá? Que a brisa marítima, ela, como a praia, a terra se aquece mais rapidamente do que a água, então gera uma região de baixa pressão. Então o ar frio vem de onde? Do mar e vai para a praia. Chegando lá ele se aquece e volta para o mar, certo? Então dá o ciclo aí, por isso que a gente na praia mesmo, naquele calor, tem aquela brisa refrescante durante o dia. Durante a noite acontece o contrário. Por quê? Porque a água, gente, ela passa o dia absorvendo calor e ela libera esse calor à noite. Já a praia não, a areia ela esquenta mais rápido, mas também ela esfria mais rápido. Já na água não, ela absorve o calor e só libera isso à noite, então ocorre o processo inverso, certo? Vimos também a formação de nuvens, que nuvens não é vapor, a gente viu que nuvens são gotículas de água, né, milimétricas, várias gotículas de água, e muitas vezes as nuvens são formadas também por pedrinhas de gelo, né? E a gente viu que a movimentação de ar, o relevo, a densidade, a pressão estão relacionados à formação das nuvens, né? Dessa água que está no estado líquido, porém gotículas bem pequenininhas aquecidas. Então, a gente viu que as nuvens são formadas pela movimentação, né? Pela subida, pela ascensão de ar úmido, gotículas de água que vão se resfriando aos poucos até atingir um local onde a temperatura seja muito baixa, então ele começa a se voltar ao seu estado líquido, né, formar como se fosse um orvalho, se condensando, e aí essas gotículas de água formam as nuvens que chega um determinado momento em que elas se precipitam porque elas ficam muito densas. Né? Então a gente viu que há 4 tipos de formação de nuvens. As nuvens de superfície, quando curtas, né? Superfícies, pequenas extensões, quando estão aquecidas, esse aquecimento gera uma zona de baixa pressão, onde o ar vem e sobe. Então esse ar, essa umidade sobe, lá em cima ela se condensa, formando as nuvens, tá? De convecção. Então, ó, o ar frio, denso, desce, chega na zona quente, aquecida, esquenta, sobe, forma a nuvem e esse ciclo acontece, a convecção, certo? Já na questão de topografia, né, é quando o ar quente ele vai subir, vai passando, mas ele encontra uma barreira, então ele tem que subir. Subindo, né, por causa dessa barreira, então por causa dessa, um exemplo aí da imagem, por causa dessa montanha, dessa serra, o ar que vinha percorrendo a distância, ele vai ter que subir, vai ser obrigado a subir. Quando ele sobe, ele encontra o quê? Zonas mais frias. Então vai haver o que? A condensação novamente das gotículas de água, formando as nuvens. Isso explica a existência de nuvens em lugares altos, ok? Formação de nuvens quando há convergência de água. Do mesmo jeito, tem uma região de baixa pressão, aquecida, mas aí vem 2 correntes de ar contrárias. Quando encontram essa região de baixa pressão, que elas são atraídas para a região de baixa pressão, os ventos, eles tendem a quê? A ascender, a subir, chegando lá em cima, formam nuvens de chuva, são nuvens geralmente carregadas e que mandam chuvas fortes, tá? Então essa é a convergência, quando 2 massas de ar convergem, sobem e lá em cima se condensam nas regiões mais frias, formando nuvens.
E também a formação de nuvens quando há duas frentes frias e uma de ar quente no meio ali. Esse ar quente ele não pode sair, porque tem frente fria aqui, tem frente fria aqui. Ele vai para onde? Vai subir. Subindo vai formar nuvens de frente fria, tá? O que pode gerar aí chuvas, tá? Então essas são as 4 formas de formação de nuvens, tá? A gente viu que as nuvens ela vai aumentando de acordo com a altitude, já que quanto mais alto, menos temperatura, mais frio. Então, ao passo que a temperatura vai diminuindo, as gotículas de água vão se condensando, formando as nuvens. Aqui a gente pode ver também a formação de nuvens a 120 metros, 1.200 metros de altura, começando aqui, uma base quente, aquecida, o vapor de água vai subindo e vai formando nuvens. Perceba que a base é mais aquecida e em cima mais frio, graças a essa região aqui mais quente, certo? Foi isso que a gente viu na aula passada sobre a formação de nuvens. E a gente viu também a questão dos ventos alísios. O que são ventos alísios? São ventos frios. Ventos frios que partem de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. E muitas vezes, quando ele vai dessa região de baixa pressão, que é fria, para uma região de alta pressão, que é quente, ele reaquece e volta para a região de baixa pressão. E muitas vezes fazendo um ciclo, uma convecção, certo? Então, observem aqui. Na região de baixa pressão, nós temos a linha do Equador. Então, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eles são regiões de alta pressão. Então, os ventos alísios vêm dessa região para a linha do Equador. Do mesmo jeito daqui para o ciclo polar ártico, que é uma região de baixa pressão, mas aqui em cima tem uma região de alta pressão, muito fria, então vem ar para cá também. Aqui eles podem convergir, formando aqui, nuvens de convergência, tá? E aqui, gente, também. Então, quando ele vem para cá, região de alta pressão, para baixa pressão. E muitas vezes, quando ele aquece, ele retorna, fazendo aqui, um ciclozinho, tá? Nós temos os ventos alísios que vêm dessa região para essa, os ventos ocidentais que vai para o norte e esse vento aqui que vai fazer o ciclo também em cima e embaixo, os ventos polares, leste e os ventos polares do norte, tá? Então, percebam que essas setinhas, elas não estão em linha reta, elas têm um pequeno desvio. Por quê? Isso é o que a gente chama de efeito Coriolis. Efeito Coriolis é quando, já que a Terra ela não está parada, ela está em constante movimento de rotação, então o vento ele não vai definir uma trajetória reta, já que ele sai de um ponto para outro, mas o planeta, a Terra, girou. Então, houve um efeito nessa trajetória. Então, há uma pequena curva, tá? Graças a esse efeito de rotação da Terra, chamado de efeito Coriolis. Então, quando você lança uma bola, ela não vai na linha reta, ela faz uma curva, graças ao efeito do vento, né? A barreira do vento. Os ventos alísios também sofrem essa curva graças ao efeito Coriolis. Mas por quê? Por causa do movimento de rotação da Terra, certo? Bom, então isso foi o que a gente viu nas últimas aulas, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Assistam esse vídeo, assistam os vídeos passados também, para caso tirem mais algumas dúvidas. Leiam o conteúdo na apostila, tá? E para treinar, façam as atividades hora do estudo da apostila, página 53 e 54, de 1 a 8, certo, gente? Fiquem em casa, estudem, tá? Façam uma boa prova, boa sorte para todos. Nos vemos na próxima aula e, pelo amor de Deus, se cuidem, tá? Manter a saúde, gente, é importante, ok? Pois um abraço.